Pronto, então vamos lá. Explicar um pouquinho para vocês com relação à Escola de Negócios, como ela começou, qual o objetivo, até para que vocês entendam um pouquinho sobre... até se possam avaliar melhor, né? Como que a gente está fazendo, vocês vão ver que é uma coisa que a gente está fazendo de forma simples, né? Foi no Zoom, a gente está compartilhando com vocês um treinamento que seria feito para o nosso time, né? Uma boa parte das pessoas que começaram a pedir treinamentos desse tema são da Hive, que é a nossa empresa, né? No processo aí vocês vão conhecendo um pouco, né? Mas ela tem uma história, o motivo da gente ter criado essa escola de negócios foi o treinamento para os empresários, os empreendedores da Hive, que é uma empresa que a gente trabalha, e a gente resolveu abrir no Instagram para os amigos, para pessoas de outras áreas, porque são conteúdos que agregam muito, são conteúdos que mudam a vida das pessoas, mudam a qualidade de vida. A gente faz pontes, por exemplo, muitos de vocês não conhecem o Luciano, muitas de pessoas que entram aqui não me conheciam, não conheciam a Lip, não conheciam as meninas que vão aí, e a gente faz realmente, acho que, né, o nosso papel no mundo é fazer essas pontes para que as pessoas encontrem seus caminhos e a gente possa, né, crescer e contribuir. Tá? Então, foi assim que foi formada, por isso que a gente não tem muita formalidade aqui, vocês vão ver que realmente cada um está dando o melhor que tem, o conteúdo, mas é algo muito simples, mas com muito, muito, muito cuidado, muito carinho feito para vocês, tá? Então, vamos lá. Nossa segunda aula, para quem já acompanhou a primeira, empreendedorismo, a segunda, finanças, né, dinheiro, crenças, mentalidade. Teremos no sábado, tá? No sábado, incrível, vamos fazer a roda da vida, com análise, com como definir metas e objetivos baseados nos seus valores, o que é importante para você, o que eu vou abrir mão. Muitas vezes a gente faz escolhas, né, baseadas nos pontos errados, então sábado vai ser um dia para isso. Na sequência, a gente tem formação de crenças, né, reprogramação de crenças, posicionamento digital e comunicação, e eu fecho no sábado com gestão de tempo e agenda. Então, são pontos que, se você aprende isso aí, você consegue desenvolver até o seu negócio chamado vida, né? Na sua casa, na sua família. Parabéns para vocês que já estão aí conectados, que abriram mão de alguma coisa para estar aqui, para aprender, porque realmente são conteúdos, né, que podem dar uma virada de chave em muita gente. Então, vamos lá. Falar um pouquinho do Luciano para vocês, né? Deixa eu até achar ele aqui para abrir o microfone dele, porque eu fui colocar, que está aqui, eu estou vendo. Só para vocês entenderem, né? Acho que eu conheci o Lu há mais de 10 anos atrás, e na época, né, a gente estava, eu acho que ele estava nas primeiras oportunidades, ele é CLT, ele vai contar um pouquinho, mas CLT, e estava procurando um plano B para começar a entrar no mundo empreendedor. Ele fez uma transição de carreira incrível, né? A gente se conheceu lá no Sebrae, eu era consultora, deixa eu abrir aqui o seu microfone, Lu. Eu era consultora, ele... Eu não abri o microfone, né? Botei o spotlight, mas não abri. Tá. Então, vamos lá. Eu era consultora e o Luciano trabalhava lá no Sebrae. Depois ele começou a trabalhar comigo. Eu lembro que eu ensinei muita coisa do que eu sabia para ele. Depois de um tempo, um dia desse agora, me aperriei aqui. Eu disse, Lu, preciso dar suas mentorias, consultorias, e aí a gente fiz o curso dele, né? Esses que ele tem aí online. A gente sentou junto, fez planilhas, surreal, né? Por mais que você ganhe dinheiro, que você tenha, se você não tem a mentalidade correta, o controle correto, mudou. Eu digo que nos últimos 6 meses a gente tem uma mentalidade, um controle, uma gestão, uma planilha totalmente diferente, né? Então, eu acho que o mundo é assim, né? Uma hora um vai, uma hora outro ensina, e a gente junto consegue crescer aí. E eu convidei ele, quando a gente fez a pesquisa dentro da nossa equipe, quais são os temas que vocês acreditam que os novos empreendedores, porque tem pessoas que começaram a trabalhar com a gente nos últimos 2, 3 meses, precisam. Um deles era crenças, mentalidade sobre dinheiro. Principalmente essa coisa de fazer uma renda paralela, de construir ativos, de construir de investimentos, porque muita gente pensa errado em relação a isso. Muita gente tem crenças gravadas na sua cabeça. E o Lu estudou muito, muito, muito. Eu vou lhe dizer, aí eu vou ler aqui, porque se eu não ler o que ele é hoje, porque eu só sei que ele era 10 anos atrás. De lá para cá, ele se transformou numa outra pessoa, se dedicando, estudando, se empenhando, para que hoje ele possa estar aqui contribuindo com vocês. Então, deixa eu compartilhar aqui a descrição, porque ele hoje é um fenômeno na internet aí. Tem esse curso, Seja Feliz com Dinheiro, que foi o que eu fiz. Então, deixa eu explicar aqui para vocês. Ele falou comigo, outro negócio subiu aqui, mas eu vou falar agora. Consultor empresarial de finanças,
contador, educador financeiro do curso dele, né? Seja Feliz com Dinheiro. No Instagram, ele contribui muito, 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 muito. Só de acompanhar o Instagram dele já tem muita coisinha ali para vocês aprenderem. Em 2002, fez parte do grupo seleto de influenciadores da XP, né? XP tinha uns influenciadores, o Lu também fez parte. Olha a XP aí perto da gente de novo, né? E hoje eu convidei, né? Pedi a ele um pouquinho do horário dele, ele acabou de chegar de viagem com a família. Eu disse, contribui um pouco, Lu, conta um pouco, faz reflexão, faz o pessoal aprender um pouco mais sobre dinheiro. E ele está aqui, né, de coração, com certeza, para dar o melhor dele. Quero que vocês aproveitem muito. Peguem papel e caneta, preparem perguntas para colocar no chat e acreditem. A gente pensa que sabe, quando a gente vai ver, a gente não sabe nada. E as nossas crenças sobre dinheiro, que estão gravadas aí, eu estou falando qualquer um, inclusive eu, tá? Podem ser melhoradas para a gente viver na abundância, na prosperidade. Dinheiro não é finito, dinheiro não está faltando, está abundante no mundo, a gente só precisa achar o caminho e trazer ele para casa. Mas eles estão tudo espalhado por aí. E a gente vai falar de outras coisas depois, mas não é um tabu, né? Muita gente. Então, queria aí que vocês recebessem com muito carinho, com muita atenção. Lu, vou abrir de novo o seu microfone. Seja bem-vindo. Enquanto você se apresenta, se você não conseguir abrir aí, eu abro daqui. Quer que eu abra daqui a apresentação? Já abri, tá tudo certo. Então, consegue daí? Vou botar você de co-host. Vou botar aqui, você consegue compartilhar já. Seja bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo aí. Parabéns pela sua trajetória incrível. Estamos juntos. Com você. Valeu, Lili. Pô, sempre um prazer aqui estar voltando, né, a esse ambiente aqui cheio de empreendedor ou de pessoas que queiram, que desejam, né, começar uma atividade nova. Eu digo que a vida do empreendedor às vezes é um pouco solitária, menos em projetos como esses aí que vocês tocam. E é o que talvez a parte que eu sinto mais falta, né? Quando você está empreendendo ali, querendo ou não, tem uma hora da jornada que é você com você, e você tem que acreditar até mais do que você imagina. Mas eu acho que essa é o gostoso mesmo da atividade, porque deixa a gente sempre fora da zona de conforto para aprender, né? E aí eu fico imaginando vocês, pô, como é que eu vou aprender com uma pessoa que eu nem conheço? Ele vai dizer o que é para eu fazer com o meu dinheiro, né? Não sei se algum de vocês tem essa sensação, mas porque a gente teve uma ausência total de educação financeira em toda a nossa criação, em todo o histórico escolar, né? E a gente está, infelizmente, pagando o preço agora das nossas das ausências que a gente teve, né? As decisões financeiras, por mais que algumas pessoas imaginem que tem a ver muito com a planilha, com anotar gastos, com ali fazer cálculo, tem muito mais a ver com as coisas emocionais, né? O impacto que as emoções elas afetam ali as nossas decisões. E nem adianta dizer, não, eu sou uma pessoa extremamente irracional. 100% racional, só psicopata. Não existe isso. A gente é movido pela emoção. E essa emoção não necessariamente é uma emoção consciente, né? Principalmente, muitas vezes, é uma emoção inconsciente. Então, às vezes, quando a gente... Eu vou contar alguns exemplos da minha vida aí, já que a gente está aqui em Turma de Empreendedor, para vocês entenderem as cagadas que a gente vive fazendo na vida também, porque o tempo inteiro a gente está à mercê de influências. Vocês vão compreender aí quais são os fatores que alteram as nossas decisões em relação ao dinheiro, mas eu vi que a Lili passou aí alguns depoimentos, as histórias brilhantes dos alunos, mas eu gostaria de começar já preparando vocês que esse é um aprendizado constante, né? Você pode estar preparado aqui para ouvir tudo que vai ser falado, tudo que foi colocado aqui, em gratidão a tudo que a Lili e o Felipe já representou na minha vida. Eu estou entregando coisas aqui que geralmente isso é feito em grupos fechados, né, de produtos. Então, eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa ideia. São 8 anos de experiência atendendo mais de 200 famílias individualmente, centenas de alunos já nos cursos e eventos e palestras. E eu acho que, pela primeira vez, eu preparei algo nesse formato aqui. Fiz questão de formatar, não é nada padronizado aqui o que eu vou apresentar, porque eu quis dar a minha melhor entrega, né, em gratidão a esse movimento que é criado em torno de vocês aqui, que foi o que lá atrás, né, quando eu não tinha nenhum apoio, me fez me manter firme ali
na ideia de que, não, eu consigo melhorar minha vida, eu não estou condenado a viver o tempo todo ali dependendo de que o país não tenha uma inflação, de que, meu Deus, eu preciso correr sempre atrás de mais dinheiro. Então, eu sempre costumo, as pessoas dizem assim, cara, você deve amar a educação financeira, né? Eu sempre digo, não, eu amo o que a educação financeira me proporciona. Se o que me proporcionasse fosse comer banana o dia inteiro, eu ia comer banana o dia inteiro. Então, eu acho que isso tem muito a ver também como eu encaro o trabalho, sabe? A educação financeira foi depois de eu fazer vários projetos, testar um monte de coisas, eita, aqui eu consigo fazer e contribuir com as pessoas. E aí foi onde eu aceitei ali aquele projeto para a minha vida e fiz uma transição de carreira que ao longo da apresentação eu vou explicar para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Para a gente ir, vocês irem acompanhando da melhor forma possível. Só me dá um ok aí, Lili, se já foi compartilhado, está tudo certo. Pronto. Só um minuto. Pronto, beleza. Bom, pessoal, como a Lili falou, né, eu criei um movimento ali com os meus alunos de seja feliz com o dinheiro. Por quê? Porque depois de centenas de atendimentos ali individuais e pesquisar na ciência, né, por que as pessoas sabem que guardar o dinheiro para o futuro vai ser bom para ela? Eu nunca achei ninguém que conseguiu provar com um argumento que isso seria ruim para a vida da pessoa. Por que ela não consegue fazer? Aí tem aquelas respostas óbvias, né? Que, não, porque os preços aumentam, porque o meu salário é pouco, porque... Só que o que acontece? Eu também imaginava isso, até eu atender mais de 200 pessoas com rendas totalmente diferentes, e tem pessoas, de fato, que ganham ali R$ 2.000, R$ 3.000, e tem a percepção de qualidade de vida diferente das pessoas que ganham 10, 15 mil reais e que não tem nada a ver com a renda, mas tem a ver como essa pessoa se comporta diante do dinheiro. Então, ao longo desses anos, eu fui atrás das respostas. É claro que eu não vou trazer aqui nada técnico para vocês, mas eu quero só que vocês saibam que tudo que é falado aqui, existem estudos comprovados em ciência, o impacto de cada decisão financeira na nossa vida e, principalmente, as técnicas que realmente eu vou revelar aqui, que é o que geralmente eu faço isso nos cursos, coisas que você pode praticar a partir de amanhã e muitas vezes vocês vão ter aquela sensação, caramba, por que eu não pensei isso antes? É isso mesmo que estava acontecendo. Então, assim como foi falado, eu peço que vocês fiquem atentos. Se vocês tiverem dúvida, eu estou acompanhando o chat aqui, estou com 2 telas justamente para isso. E aí, se eu não conseguir ver agora, a Lili pode interromper aí, vocês interromperem e fazerem. Eu não sei como é que está a dinâmica, pode ser no final também, mas fique à vontade, tá? Então, o que a gente vai aprender hoje, né? Eu trouxe para vocês hoje um 360 em relação ao dinheiro, né? Primeiro, a gente precisa entender, para melhorar nossas decisões, como é que o dinheiro funciona na nossa vida. Então, através de por que nunca sobra dinheiro, né? Por que sobra para umas pessoas, por que não sobra? Será que o fulano, que é aquele pão duro, mão de vaca, vamos falar no popular, aquele que morre e deixa as coisas para todo mundo e para a gente ele não aproveitou a vida. Será que esse cara foi feliz? Será que quando a gente fala, fulano tá aí, deixou tudo, não aproveitou a vida. O que será? Será que a gente está falando mais da pessoa ou está falando da gente? Né? Então, vamos entender como funciona o dinheiro aí na nossa vida e, principalmente, o que influencia as nossas escolhas. Então, vocês vão entender também que nós não somos seres 100% racionais, senão não seríamos humanos. O que a gente precisa fazer é entender como as emoções nos afetam para a gente lidar melhor com o dinheiro. Luciano, então a partir de hoje eu vou conseguir dominar todas as minhas emoções? Quem dera. Aqui nesse ambiente controlado, sim, porque vocês estão estudando, vocês não estão com nenhuma influência de ninguém tentando convencer você de algo. Então, talvez aqui sim, mas na hora, a partir de amanhã, como diz o ditado, o pau quebrando, você não consegue. Inclusive, tem um exemplo também que eu quase gasto mais 75 mil reais ano passado, porque eu queria comprar um carro que a minha esposa teve que dizer, meu filho, você viajou, foi? E as outras coisas que a gente quer realizar? Não, vamos fazer o seguinte, não vamos nessa onda de escolher o carro ideal. Vamos, a partir do nosso dinheiro,
decidir qual é o carro que se encaixa no dinheiro. E naquele momento eu precisava daquele apoio porque eu já estava cego. Assim, eu tava, caramba, não faz sentido carro popular a 80 mil reais. Eu não queria aceitar. Eu estava preferindo comprar um carro de 150 mil reais para sair mais satisfeito. Só que estava claro que eu ia fazer um problemão ali para minha família, né? Então, lidar com as finanças também, a gente precisa de apoio, de conversa. Por isso que dinheiro não pode ser um tabu na nossa vida, né? Então, a gente vai aprender como tomar decisões mais inteligentes com o dinheiro, ou seja, amenizar o risco dessas decisões, principalmente essas que a gente tem muita emoção envolvida, né? Como algo que a gente sempre desejou muito, que lá na infância a gente nunca teve. Então, isso é bastante importante. E vou trazer para vocês o modelo ideal de organização financeira, que é o que foi aplicado aí em todos esses alunos que tiveram grandes resultados, né? Então, começando, pessoal, por que será que nunca sobra dinheiro, né? Como eu falei, existem diversos motivos que eu não vou chamar de desculpas. Por quê? Porque todos são genuínos. Antes me falava assim, Luciano, você está falando isso porque você ainda não é casado, você mora com a sua mãe. Aí eu morei com a minha mãe. Luciano, você... Aí depois eu casei. Aí, Luciano, você fala isso porque você não tem filho. Aí eu vou e tenho filho. Ou seja, e é claro que a vida da gente vai mudando, mas não quer dizer que é por conta disso que sobra dinheiro. Mas esse motivo é genuíno também, porque faz sentido. Se você deixar, né, se você não prestar atenção nas suas finanças, ele acaba na primeira decisão emocional que você tem em relação a filho. Por exemplo, eu mesmo não posso entrar no shopping com a minha filha. Não posso, eu levo tudo, eu não consigo. O que eu faço? Eu evito. Não vou não, porque quando eu vou, eu saio pegando as coisas nas lojas e compro. Quando penso que não, a minha esposa, rapaz, quanto é que você gastou? Aí eu gastei mais um pouquinho do que eu estava previsto. Aí, rapaz, mas tu é... Aqui em casa, a minha esposa que é a mão de vaca. Mas é nesse sentido, ou seja, tem coisas que você não está pronto ali ainda para dominar sozinho. Então, vocês vão aprender que, às vezes, quando eu quero melhorar uma decisão, eu tenho que piorar o cenário, eu tenho que dificultar aquele cenário para eu não conseguir. É a mesma coisa de dieta, por exemplo. Você quer fazer dieta, tem 3 potes de sorvete na geladeira, você provavelmente uma hora você não vai aguentar e vai comer aquilo, né? Então, a gente vai aprender sobre tudo isso. Por que nunca sobra dinheiro, pessoal? Porque a gente existe para atender várias necessidades da nossa vida. Não sei se vocês já viram essa pirâmide aí, conhecida como pirâmide de Maslow, onde o cara mapeou ali todas as necessidades que o ser humano tem ao longo da vida. Desde as fisiológicas, né? Ali, comida, sono, até a realização pessoal. Que aí entra a questão de você se sentir reconhecido, de você ali ter aquela plena satisfação ali dos seus desejos. E o que a galera do marketing faz? A galera vai transformando todos os produtos em situações de desejo que pareçam a realização pessoal. É um exemplo, você toma um café, mas se tomar café no Starbucks, na Paulista ou em Nova York, é uma outra experiência, mas é o mesmo produto café. Então, o comércio ele é todo preparado para elevar o nível de percepção de valor nas coisas que a gente consome. Por que eu estou falando isso? Porque se você brigar com as necessidades, você já perdeu, o seu dinheiro é insuficiente para todas as necessidades do mundo. Então, tá, Luciano, mas por que você está falando isso? Porque quando a gente vive, não sei se alguém já tentou aqui, vocês já tentaram anotar os gastos em alguma planilha ou em papel, e quando passou o final do mês, você disse, eita caramba, não mudou nada, eu só constatei a bagunça que estava. Por quê? Porque você tomou as decisões com base nas suas necessidades e você só foi registrando aquele acontecimento. O que acontece no final do mês? Você vai visualizar o rombo que apareceu no dinheiro, né? Então, ou seja, esse é um motivo. E o outro motivo que ficar anotando cada gasto não serve é, primeiro, que é um saco, é chato, você não vai conseguir fazer isso a vida inteira. Imagina, você está saindo num lugar, vai para um restaurante, você tem que ficar anotando tudo que você está pedindo, consumindo, não faz sentido.
esse tipo de coisa. Então, se eu tenho aqui várias necessidades, o que eu preciso primeiro ter consciência? De que a nossa renda, né, a riqueza, como a Lili falou, é infinita. Você pode gerar dinheiro através do valor do seu trabalho, mas a administração do seu dinheiro é finito, né? Essa é a parte lógica da educação financeira que não tem para onde fugir. O passo 1 é não dá para gastar mais do que ganha. Por quê? Porque senão não tem administração que dê certo. O que eu vou ensinar para vocês é como é que eu distribuo os gastos dentro da minha renda para que eu não sinta falta de coisas que deveriam estar ali. Então, um exemplo. Eu acho que aqui ninguém fica triste porque não consegue comprar uma Ferrari. Ninguém fica triste por isso. Por quê? Porque é uma coisa tão distante que você não tem expectativa daquilo, pelo menos agora. Agora, quando você está ali apertado e você olha para sua carteira, para sua conta, e você não tem dinheiro nem para sair com seu filho para ir no cinema. E para ir no cinema bem, que é o quê? Ir para um shopping, comprar uma pipoca, fazer um lanche, sair, tomar um sorvete. Por quê? Porque a troca que está acontecendo ali entre os gastos da sua renda, você não priorizou aquilo. Então, a organização financeira nada mais é do que você pegar o que você ganha e tentar, em um ambiente controlado, fora de emoção, distribuir os gastos conforme o mais prioritário possível para a sua vida. É isso que um consultor, que um curso, ou que qualquer produto, conteúdo de educação financeira vai te ensinar. E projetos como o que vocês fazem, ou quem quer empreender, é uma bomba positiva de jogar renda para essa organização. É por isso que eu fico com a mão na cabeça quando as pessoas dizem assim, Luciano, eu não consigo me organizar porque a minha renda é variável. Eu digo, meu Deus, é o melhor mundo de todos. Porque se você tem a renda variável, o limite para cima não existe. Ela é variável. O que você precisa é ter ali um compromisso com uma renda mínima. Aí, como é uma opção de atividade, então tem um volume X, que pode ser R$1, R$10 ou R$100, que não pode ter ali a falha. É com esse dinheiro que a gente se organiza. Mas o que for o excesso, a gente não está fazendo projeto, eu não estou trabalhando aqui à noite para pagar a minha dívida. Estou pagando aqui, parece que está dentro do meu olho aqui, o futuro da minha filha, as viagens que eu quero fazer com ela, a expectativa aqui de algum de vocês comprarem o meu produto, mas não pelo produto. Primeiro porque eu sei como ajudar vocês e em primeiríssimo lugar, porque eu vou dar uma vida melhor para minha filha. Então, qualquer ferramenta, pessoal, de trabalho, educação financeira, o que for, se a gente deixa de fazer porque é chato, a gente está abrindo mão daquele negócio lá na frente que a gente quer. E eu sei que não é isso que vocês querem, né? Então, é importante vocês abraçarem o conhecimento que vocês estão vendo aqui como ponte para você alcançar alguma coisa. Eu acho que esse é o grande segredo para tudo que você vai fazer na vida. Porque eu só tenho força de fazer, às vezes, muita coisa do que eu faço no dia a dia, inclusive na educação financeira, que é uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu tenho que fazer porque eu tenho essa meta aqui para minha família, eu tenho isso aqui para alcançar. Então, isso é importante a gente ter essa ideia. Mas se a gente brigar necessidade com dinheiro, não vai dar certo. E aí, o que gera? Gera um lar, né, com muita discussão, né, gera baixa autoestima, insônia. Isso aqui é tudo baseado em evidência, né, do impacto de uma vida desorganizada financeira, principalmente as dívidas, causa na pessoa, insônia, irritabilidade, distúrbios. E tem o que não aparece na pesquisa, que é o resultado de tudo isso. Brigas, divórcios, má criação financeira dos filhos, porque os filhos estão o tempo todo visualizando ali discussões, entendem que trabalha, vou trabalhar, meu Deus, o menino já cresce achando que aquilo ali não é uma coisa boa para a vida.
né? Ou então discussões sobre aí quem vai pagar essa conta, você está gastando mais, você está gastando menos, vai ser no cartão de quem? Então, tudo que a gente é hoje, se eu fechar o olho, eu lembro de algumas situações assim, muito tristes, né? Na vida aqui da minha família, que com certeza tem impacto ali nas decisões que eu tomo hoje. Então, ou seja, o que eu estou querendo deixar aqui? Que se você tem uma ferramenta boa para fazer um projeto, para ganhar dinheiro, que eu acho que isso aí as meninas sabem ensinar melhor do que eu, mas você não tem uma educação financeira para gerenciar, é como se você tivesse uma Ferrari e não soubesse dirigir. Do que adianta você ganhar 30, 40 mil reais e se você tem aquela mesma sensação de aperto financeiro? Aí você pode dizer, tá brincando, quando eu tiver essa renda aí vai ser bom demais, eu vou começar a guardar dinheiro. Não vai, pessoal. Pior que não vai. Como assim, Luciano? É muito dinheiro. Cara, já teve situações de uma aluna assim, com 30 mil reais de renda, ela dizia assim, Luciano, veja aí onde é que eu corto. É tudo básico. Olha aí os meus gastos, tá tudo básico. Ou seja, era um básico de 30 mil reais, né? As escolas do filho, o carro, o apartamento. Então, é muito fácil. A gente, pessoal, se acostuma com o bom muito rápido. As coisas boas são muito boas. Então, se a gente não aprender a lidar ali com a educação financeira, a gente não só está sacrificando dinheiro, como está sacrificando o esforço que vocês têm para desenvolver qualquer projeto, qualquer negócio e qualquer emprego também. Pô, tem muito funcionário público que está completamente super endividado. Caramba, ou seja, isso não isso talvez assim, você desmerecer o esforço que a pessoa teve ali para alcançar aquela vaga, né? Então, eu acho que a gente tem sempre que estar lembrando de épocas passadas. Quando eu ganhava metade do que eu ganho hoje, eu não morria, vivia e não morria. Então, por que será que as coisas vão sempre aumentando a minha renda, mas ao mesmo tempo os gastos vão aumentando? Que é uma crença, né? As meninas, até assisti um pedaço da palestra anterior, falaram muito sobre isso, né? Essa, para mim, é uma das piores. É assim mesmo. Quanto mais se ganha, mais se gasta. Caramba, parece que já está aceitando o fracasso desde nem ganhar o aumento ali, né? Então, não é isso, pessoal. Existe sim uma forma de lidar com dinheiro para você ter mais qualidade de vida. Esse é o grande objetivo. As pessoas se surpreendem quando vê assim, algum conteúdo meu e diz: poxa, Luciano, como assim? Eu pensei que era para economizar, economizar, economizar. Eu sempre falo, mas para quê? Para gastar com o quê? Porque guardar dinheiro é a mesma coisa que não guardar. Agora, se você está planejando uma viagem, planejando a troca do seu carro, planejando uma entrada no apartamento, aí, meu amigo, vai ser mais fácil quando acontecer alguma coisa ali que você dizer, caramba, se eu tirar 100 reais aqui, na verdade, eu estou tirando, sei lá, a porta da cozinha, alguma coisa nesse sentido. Porque você está mentalizando dinheiro ali como se fosse o tio Patinhas, uma moeda em cima de outra. Não é dessa forma. Você tem que guardar o dinheiro como um plano de antecipação de um planejamento de um sonho que você vai realizar mais na frente, né? Então, por que essas coisas acontecem? Porque, pessoal, a nossa vida financeira, né, de quem está precisando melhorar a organização, ela parte das necessidades para o dinheiro. O que é isso, Luciano? Tenho uma renda de 5 mil reais. Aí vou vivendo, pago as contas, vou vivendo. Eita, faltou isso. Compro. Eita, agora eu quero isso. Pronto, chegou sexta-feira, estou cansado do trabalho. É um iFood. Pronto. Ou seja, a partir das nossas, que a gente vai sentindo a necessidade, a gente está ali solicitando o acesso àquele produto ou serviço, né, para gastar o nosso dinheiro. E como a gente pode ver lá em cima, é impossível. Se você pode morar em qualquer cidade, eu acho que tem gente de fora de Maceió aqui, né? Mas em Maceió, se você quiser gastar toda a sua renda só com alimentação, é só você cismar que você quer comer fora todo dia. Inclusive, eu atendi, eu fiz uma mentoria com um aluno que ele não conseguia, todo dia tinha que tomar café no Palato. Todo dia tinha que tomar café no Palato. E, ou seja, algo que só na alimentação estava comprometendo uma renda muito grande. Então, nesse caso específico, foi feito um trabalho justamente para ressignificar o que era essa necessidade dele,
e aí conseguiu ajustar para facilitar outras coisas na vida dele, né? Porque isso também tem, as pessoas acham que você tem que, não, tem que parar, que o gasto supérfluo, ele não é essencial, e é o contrário, o gasto supérfluo é o mais essencial que a gente tem, porque às vezes é aquele que dá mais sensação de alegria, de percepção de qualidade de vida. Vocês vão ver mais um pouquinho à frente, né? Então, ou seja, nossas decisões, se partir das necessidades, a gente olhar para a nossa carteira e gastar, acabou, você perdeu essa guerra, não tem como, porque você está o tempo... E agora com o Instagram, filho, você está o tempo todo ali influenciado por tudo, até porque quem não está vendendo, mas você está olhando o fundo do vídeo, aí você pode estar, eita, caramba, eu queria uma parede dessa aqui lá em casa. Aí amanhã, se você... E hoje em dia é assim, se você pensar que você quer uma parede dessa na sua casa, você não precisa nem falar, daqui a pouco aparece um anúncio para você aí, eu não sei, ainda não entendi essa tecnologia, mas vai aparecer para você o anúncio. Então, quanto a gente não souber dominar nossas finanças, tudo vai ser mais difícil para a nossa vida. Tá, Luciano, beleza. Então, o que influencia essas escolhas? Por que o tempo todo, eu mesmo sabendo ali que eu tenho uma renda, que eu preciso viver dentro dessa renda, mas eu não consigo, tudo para mim é uma necessidade, tudo para mim é básico, tudo eu tenho que ter. E aí, pessoal, não estou falando de luxo, eu estou falando mesmo das necessidades básicas, né? De tudo que a gente merece, na verdade, né? Então, o que influencia, pessoal? E aí eu queria que vocês fizessem aqui rapidinho, olhassem aqui para a tela e respondessem aí com vocês mesmos. Qual é o quadradinho cinza do meio mais escuro? Não sei se vocês estão vendo. Se puderem botar no chat aí. Eu não estou acompanhando o chat, mas eu acho que já deu tempo aí de vocês visualizarem. Qual que é o quadrado cinza mais escuro? Provavelmente vocês marcaram aí o do lado direito, né? Mas, na verdade, pessoal, esse cinza do meio tem a mesma cor, o mesmo código de cor. E por que está aparecendo diferente? Por conta do contexto ao redor. Então, aquele que está no meio de um quadrado mais claro, né, ele está parecendo ser mais escuro. Tá, Luciano, o que isso tem a ver com as nossas decisões? Porque, às vezes, dependendo de como está o seu nível emocional, como foi a sua infância, as suas experiências anteriores, as crenças que você acredita sobre empreender, sobre dinheiro, tudo, isso molda como você vai decidir. E, às vezes, a percepção é modificada por conta disso. Então, quais são esses fatores? Aí a gente tem as emoções, né? Tem gente que gasta porque ficou triste, tem gente que gasta porque ficou alegre. Essa semana eu gastei porque fiquei alegre. Eu fui em São Paulo, fechei 2 contratos grandes lá, e eu disse, caramba, na hora, quero me presentear. Eu fui no shopping e me presenteei. Então, foi ali baseado numa emoção. Agora, no ambiente controlado financeiro, o que é isso? Que é o que vocês vão ver mais na frente. Né? Não foi algo que tirou espaço do cuidado que eu tenho com a minha filha, do cuidado das contas que eu tenho em casa. Então, foi uma verba, um dinheiro ali que não prejudicou o que eu considero mais essencial da minha vida. Mas influenciou sim. Se eu não tivesse fechado esses contratos, eu não tinha tomado a decisão de comprar aquilo. Então, perceba, a gente não vai conseguir controlar tudo, mas isso eu perguntei a todos os meus mestres, vamos dizer assim, das capacitações que eu fiz, qual é a melhor forma de ensinar as pessoas a lidar melhor com o dinheiro? É mostrando para elas a nossa fragilidade, para que elas demorem o mesmo tempo que procuram um posto de gasolina para economizar 10 centavos, que perca o mesmo tempo para avaliar um contrato de financiamento, a compra de um carro, algo que tenha um impacto até maior financeiramente. E muitas vezes é distorcida. A gente passa mais tempo procurando posto de gasolina e assina qualquer contrato de compra de casa, por exemplo. Então, conhecer a nossa fragilidade é onde está ali o ouro para a gente decidir melhor financeiramente. E aí tem os aspectos sociais, culturais. O dinheiro, ele é sim um instrumento de status, né? Então, se você se perder nessa,
cara, você vai viver uma vida que, primeiro, você não pode, né? Mas e que não faz feliz a você, faz a feliz outras pessoas. Então, esses aspectos sociais, como foi a influência da nossa família. E olha que interessante, pessoal. O mesmo exemplo, ele pode ter consequência para dois lados. Não sei se vocês já viram o caso de dois irmãos, que um teve ali o mesmo pai, a mesma mãe, mas um decidiu ser mais organizado e o outro decidiu chutar o balde, como diz. Por que que isso acontece? Porque o mesmo exemplo que tiveram em casa, né, pode ter influências diferentes, é 50%. A pessoa pode ver aquilo e dizer, caramba, eu não quero seguir isso aqui, eu preciso tomar um rumo diferente. Ou a pessoa pode olhar aquilo e decidir justamente o contrário. Ah, não vou não, já que é assim mesmo, eu vou ser assim. Eu acho que todo mundo tem um caso desse na família, né? E o terceiro é a indústria do endividamento, né? Esse aqui, pessoal, é cruel, né? A gente, né, é bombardeado o tempo todo com solicitações de crédito, inclusive a própria nomenclatura, né? Cartão de crédito, devia ser cartão de dívida. Cartão de crédito é um cartão daqueles lá de videogame, que você pega um cartão pré-pago, que aí você tem um crédito para usar. Mas cartão de crédito, como é feito hoje, não é um crédito, é uma dívida. Então, as pessoas começam, a indústria começa a modificar ali as nomenclaturas, faz o brasileiro ter um medo do nome sujo, o próprio nome sujo na praça, antigamente era nome sujo na praça, né? Que hoje é feito pelos órgãos de proteção ao crédito. Então, ou seja, o nome do cara está protegido para ele não ser mais assediado pelos bancos. E o que é que a gente mais teme, né? Que, inclusive, a gente sente até que fere a nossa dignidade, né? Quando a gente está ali com o nome sujo. Mas, na verdade, não é. A gente está com o nome protegido, enquanto a gente não precisa organizar, tem que bloquear esses caras. Porque se deixar, não sei se alguém tem exemplo aqui em casa, mas aposentados, eles sabem que a aposentadoria saiu pelas empresas de empréstimo antes do INSS anunciar. Então, é um caso sério, né? O que fazem com os idosos, com os aposentados, né? Então, é assim, uma loucura. E aí, ou seja, tudo isso influencia, né, as nossas decisões. E aí a gente precisa aprender como tomar as melhores decisões. E aí, pessoal, agora é a hora da virada da palestra aqui. É a hora que vocês vão começar a compreender o método que é aplicado para a gente lidar com tudo isso que a gente conversou até agora, né? Então, a melhor maneira da gente tomar melhores decisões é a gente não partindo da necessidade, mas partindo do dinheiro para a priorização das necessidades. Então, eu primeiro preciso ser maduro para decidir, peraí, eu preciso aqui viver dentro da minha renda, enquanto desenvolvo projetos, vou empreender para aumentar a minha renda, porque aí eu consigo atender mais necessidades. Mas o olhar para as finanças, esquece aquele negócio de ficar anotando gasto, esquece aquele negócio de ficar usando aplicativo para registrar o que você está gastando, porque você está registrando após a decisão ser tomada. Isso não ajuda a nossa vida financeira. Por quê? Porque, como eu já falei, é uma briga já perdida, é uma guerra perdida. As necessidades são muito maiores do que o dinheiro. O que eu tenho que fazer, Luciano? Então, agora eu tenho que começar a blindar a minha vida através do dinheiro que eu tenho, e aí eu vou distribuir ele da melhor forma possível aqui para a minha vida. É igual, pessoal, uma empresa. Uma empresa, por menor que seja, ela deve ter um planejamento ali, para esse ano, a verba de marketing vai ser tanto, a verba de vendas, setor comercial, vai ser X. E aí, se no meio do tempo que tiver uma outra reunião estratégica para mudar os orçamentos, tudo bem. Só que não parte, um exemplo, não adianta vir uma surpresa e o cara vai dizer, acabou o dinheiro do marketing, você já usou, ponto. Então, o olhar para a nossa vida financeira, ele precisa ter essa proatividade, ele precisa ser mais protagonistas. Então, eu esqueço as necessidades e agora eu vou partir do meu dinheiro. Aí você vai dizer assim, tá, Luciano, beleza, mas como é que eu vou encaixar tudo que eu preciso dentro da minha renda? Quem disse que você vai conseguir encaixar tudo que você precisa? Não vai, a gente precisa ser honesto, porque tudo que você precisa é até muito mais
do que a sua renda comporta hoje. Mas a gente precisa distribuir a renda que a gente tem nas coisas que a gente mais precisa. Ou seja, que precisa na frente das outras. Então, é aquela ordem de priorização. Pessoal, vocês podem dizer, mas isso não vai dar certo. Mas, assim, eu sou a prova viva de quando você constrói esse planejamento, você cria uma consciência de que você fez o seu melhor dentro do que você tinha. Então, você não vai mais reclamar de coisas que antes você dizia, eu não consigo fazer isso, não consigo. Por quê? Porque na sua cabeça vai estar a troca que você fez. Eu vou dar um exemplo. Tive filho, né? E aí a vida mudou completamente. Só que aí eu não fico me lamentando no exemplo, porque eu não consigo fazer as coisas mais que eu fazia. Eu tive que parar algumas coisas para priorizar a base aqui da minha família. Então, nessa relação, eu me sinto até orgulhoso de dizer, caramba, olha aqui, eu consegui decidir aqui que a partir de agora, essa parte do meu recurso vai ser para o conforto aqui da minha casa. E abrir mão disso aqui. Ou seja, é uma coisa muito mais forte do que simplesmente você olhar para aquilo, eu não consigo mais gastar com isso, e você se lamentar. Não dá para fazer isso. Você tem que optar, escolher ali pelas coisas que mais importam para você. E aí, é aí onde está o passo a passo que a gente vai aprender a partir de agora. Como é que eu faço isso? Como é que eu começo a entender isso, Luciano? Então, para daquela ideia de controle de gastos e pensa na ideia de planejamento de gastos. Então, ao invés de eu ficar me controlando, eu vou planejar quais são os meus gastos. E aí, pessoal, todo mundo precisa entender esses dois conceitos. Primeiro, renda. Renda, bota para quebrar. Quanto mais, melhor. Trabalha, faz projeto, desenvolve, empreende, participa da escola de negócios. Vocês estão aqui para isso, aumentar a renda. Perfeito. O que eu estou defendendo aqui? Que você tenha uma vida melhor, que você tenha mais qualidade de vida, apesar de que você está trabalhando mais. Então, aquela ideia de você fazer uma renda extra para complementar a conta da água, para pagar uma dívida de um cartão que você não se organizou e foi lá atrás, cara, você vai trabalhar quantos horários? Porque vai preencher o seu horário da noite e você vai precisar trabalhar de madrugada agora, arrumar uma outra coisa para fazer. Então, a gente precisa entender esses dois conceitos. O da renda, você acelera, que é o que eu falei. O tempo que eu estou aqui, eu estou vislumbrando coisas maravilhosas para a minha vida e para a vida da minha família. Então, eu consigo fazer isso com muito mais energia. Aquela história de que o boleto é o que motiva mais, cara, lamento, não acho. Ele pode até ser um impulsionador, mas dizer que é a mesma motivação do que eu estar dando uma palestra aqui, sabendo do futuro que eu posso dar melhor para minha filha. Eu estou falando de filho porque eu fui pai recentemente, mas pode ser qualquer coisa. Um apoio que eu dou aqui ao meu irmão, à minha mãe, à minha avó, ou a mim mesmo, né? Não, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero empreender já com uma reserva, ter ali um conforto para ter ali alguns meses de custo já garantido no lugar. Então, total sentido. Não importa qual é o resultado final, mas você precisa ter algum... aí você pode chamar de propósito, objetivo, mas não esqueçam disso. Pelo menos é a minha visão, tá? Eu sei que tem gente que discorda, mas eu não acho que propósito tem que ser trabalho. Eu acho que trabalho tem que ser ferramenta. Você tem que encontrar o trabalho que você tem mais facilidade, que tem mais uma inclinação natural de você desenvolver. Então, ao longo de vários testes e experiências, eu percebi que eu tenho a habilidade de melhorar a vida financeira das pessoas. O que eu vou fazer? Vou trabalhar com isso, porque para mim é mais simples eu passar horas trabalhando nisso aqui do que em outra coisa. Mas o meu propósito, toda aquela história, o meu objetivo final, tudo que eu desejo está em torno de dentro da minha casa. E é isso que você vai precisar na hora de empreender. Agora, só vender e não ter um orçamento, aí entra o segundo conceito aqui. Aí é aquela história da Ferrari. Você está com a Ferrari, mas não sabe dirigir. Ou seja, você está trabalhando mais, fazendo mais grana, mas não está usufruindo.
Como assim, Luciano? Eu não estou usufruindo, eu mudei de carro, eu paguei aqui minha conta de luz com esse dinheiro. Cara, e essa motivação dessas coisas que você está falando, ela dura 3 meses. Quantas vezes a gente não... Um exemplo, o carro que a gente teve atrás, para trás, a gente já não quer mais. A gente quer sempre o melhor. A gente já não olha mais do mesmo jeito que olha para o primeiro carro que a gente teve. Por mais que a gente diga, eu tenho gratidão ao primeiro carro, mas troca o seu agora pelo primeiro que você tinha, a gente não faz isso. A gente quer sempre o melhor, não está errado. Mas eu preciso fazer isso numa velocidade mais lenta do que a minha renda. A minha renda precisa aumentar, quanto mais rápido, melhor, mas eu preciso dar um pouquinho de estabilidade ao meu custo de vida. Por quê? Para dar tempo, pessoal, de fazer uma reserva, de planejar. Se você quer um exemplo, eu quero passar 6 meses fora, estudando. Quanto é que você vai precisar para honrar suas despesas 6 meses? Se o seu gasto ele é uma montanha-russa, você não vai conseguir planejar. Quando você tem um orçamento, pessoal, é como se fosse um teto de gastos abaixo da sua renda, para você dividir ali entre os gastos prioritários da sua vida. Se você tem isso ali e cumpre aquilo ali mensalmente, o que a gente pode contar? Com a diferença sobrando para você realizar coisas desproporcionais à sua renda. Então, o ato de poupar, ele tem que ser feito para o seu bem, para o seu merecimento. Você merece, no final do ano, um exemplo, você quer fazer uma viagem. Você não vai... Aí, geralmente, o que a gente faz? Parcela no cartão e passa o restante do outro ano com um bloqueio na renda bem grande para lembrar todo mês de uma viagem que a gente fez. É como se a gente descredibilizasse uma experiência tão positiva que a gente teve, né? Enquanto a gente poderia fazer o inverso. É claro que eu estou falando aqui, mas vocês precisam absorver o que entra para a vida de vocês agora e o que vocês têm que aplicar mais à frente. Tem situações e situações, necessidades e necessidades. Eu sempre digo, você precisa dizer, Luciano, você nunca se endivida. Rapaz, se acontecer alguma coisa com a minha família, eu sou o primeiro a estourar meus cartões tudinho. Né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento não é para deixar de escorregar na decisão, porque isso vai acontecer, mas quando eu me descontrolar, eu saber retornar para o meu eixo, porque o meu plano principal é conquistar coisas boas, é mais qualidade de vida, não é pagar conta, tá? Então, renda e orçamento é diferente. A renda pode crescer na velocidade, mas o orçamento você tem que ter pelo menos ali uma duração de 6 meses gastando o mesmo valor. Quanto, Luciano? Um pouquinho abaixo da renda, não precisa ser muito abaixo. Luciano, é bom 30% para a educação. Eu não gosto dessas coisas. Por quê? Porque não é Brasil, pessoal, não replica. Eu mesmo tenho um irmão que eu ajudo. Um exemplo. Você não tem esse irmão, você pode ter uma outra coisa que você ajuda. Então, replicar esse padrão de como é que as pessoas distribuem o orçamento dentro da vida delas, de forma padronizada para todo mundo, é uma irresponsabilidade. Ou então é não conhecer da realidade das pessoas. Como eu conheço, através de toda essa experiência, qual é o único percentual que eu tenho que recomendar aqui para vocês? Pelo menos, pessoal, 10% da renda ter ali, ser a diferença entre a sua renda e o seu orçamento. Para quê, Luciano? Para você conseguir ter um fluxo de poupança que possibilite honrar gastos anuais. Por exemplo, pagar um IPVA à vista com desconto, um IPTU, uma preparação da escola, de material escolar para os filhos. Então, perceba, você está fazendo isso em troca de você lá na frente não sofrer, né? Então, quanto mais você conseguir fazer, melhor, mas não existe essa ideia de replicar qualquer padrão para as pessoas. E o grande vantagem do planejamento é que você projeta a sua vida para frente. Muitas vezes, pessoal, a gente está no caos financeiro, meu Deus, eu não sei o que vou fazer, o meu cartão está muito alto, eu não consegui pagar esse mês. A pessoa mergulha em todos aqueles sintomas lá que eu mostrei lá em cima e começa a se aceitar como se estivesse na pior situação. E quando você projeta suas finanças para frente, o que é isso? Você começa a anotar mesmo. Aí pode ser um papel na parede, um quadro. Você vai pegar e vai listar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês
tudo que vai acontecer com o seu dinheiro desse mês, do mês que vem, do outro. E aí você vai conseguir visualizar quando é que a fatura do cartão acaba, quando é que você pode adicionar um gasto a mais. Então, você tem uma visão mais com um intervalo maior, né? O grande aperreio das pessoas, principalmente de quem empreende, é porque ele trabalha para pagar as contas do dia 30. Então, as vendas não são da mesma forma. Infelizmente, para a gente vender bem, a gente tem que parecer que não está vendendo. É louco isso, mas as pessoas valorizam esse tipo de venda, né? Que é quando compra, se vê a pessoa desesperada para vender alguma coisa ou algum projeto, você vai dizer, ih, alguma coisa tem aí. Então, eu tenho que ter ali uma tranquilidade possível, né? Então, o planejamento, ele projeta a sua vida para frente, né? E a gente precisa escolher o nosso sacrifício. Eu sei que você pode estar pensando aí, tá, Luciano, mas isso é muito ruim, eu ter que abrir mão de alguma coisa. E se eu morrer amanhã? É o que eu mais escuto, né? Infelizmente, eu não tenho como contra-argumentar isso. Infelizmente. Mas há grandes chances, a estatística, de que você fique vivo, né? E o que eu desejo é que você realize coisas muito boas para a sua vida. E também se prepare para o INSS, né? Que, como todo mundo sabe, isso nunca será suficiente. Por quê? Porque é o momento que você mais vai precisar de suporte e é o momento que a sua renda é cortada. Até hoje eu não conheço ninguém que ganhou teto. E eu conheço várias pessoas que tinham uma carreira brilhante em termos de remuneração e renda, mas como não construiu nenhum patrimônio para complementar a sua renda, eu não estou falando de você ter 10 imóveis, tá? Eu estou falando de um planejamento complementar. R$ 100 que você faz por mês já tem um poder incrível lá na frente de complementar a sua renda e talvez diminuir um gasto que você teria que ter ali na hora da sua aposentadoria. Então, é muito importante a gente entender isso, que é uma escolha. Inclusive, pessoal, já fizeram alguns estudos também sobre a sensação que é guardar dinheiro para o futuro. E olha o que encontraram. Aciona no cérebro a mesma região quando a gente dá dinheiro para um estranho. A gente não sente prazer nenhum em guardar dinheiro para o futuro. Por quê? Porque a recompensa não é agora, não é imediata. Então, é algo, quando a gente não tem tanta satisfação ali no ato, a gente precisa reforçar as nossas crenças, o nosso propósito, por que a gente está fazendo isso, né? Porque materializar, não sei se a Lili fala muito do quadro dos sonhos, não sei se ainda trabalha essa ferramenta, mas isso foi importantíssimo para mim, para eu estar visualizando sempre, porque às vezes a gente está influenciado ali por alguma emoção que a gente está vivendo, pelo ambiente. Quando fala de contexto, pessoal, é também das coisas que a gente segue, dos amigos que a gente tem, e é dessa forma. Eu preciso ter ali o ambiente é a coisa mais importante para a gente manter firme ali no nosso processo. O que realmente eu faço, né, dentro dos meus conteúdos e junto com os meus alunos, é tornar esse processo o menos doloroso possível. E aí eu estou falando de forma bem aberta, né? Você não vai sentir, ai, meu Deus, estou guardando R$ 100 para daqui a 10 anos, ai, que prazer. Não, não vai sentir prazer com isso. Mas se você planeja o restante da sua renda para coisas que você sinta prazer, né, ou sinta aquela percepção maior de qualidade de vida, você vai estar satisfeito, sim, com esse plano. Então, essa é a grande ideia. Então, a gente pode concluir que a educação financeira é a capacidade de gerenciar o dinheiro para ampliar a qualidade de vida no presente e no futuro. Então, eu não sei se algum de vocês já fizeram isso, mas quando se aperta financeiramente, qual é a primeira coisa que corta? O lazer, né? Corta o lazer, corta as saídas. Não, não, amor, vamos parar de jantar. Não, amor, vamos... Ou seja, aquelas coisas que mais faziam sentido para a felicidade de vocês, vocês não fazem para poder pagar as contas. Então, esse é um comportamento que torna
cada vez mais não ajuda em nada e torna a sua vida mais chata financeiramente. Porque os gastos que ficam são aqueles gastos que não trazem essa percepção de qualidade de vida. E aí eu vou começar um desafio, vocês não precisam fazer agora, mas eu quero que vocês gravem o passo a passo, anotem, para vocês fazerem em casa, tá? Porque é aí onde você vai começar a avaliar a sua situação financeira atual, né? E como você pode trabalhar ali para melhorar a sua condição, né? Seja de organização dos gastos, preciso aumentar minha renda, o quanto que eu preciso. Então, vamos lá. A primeira coisa que todo mundo precisa fazer é um exercício básico, que é colocar ali tudo que vai acontecer dentro do mês de abril, mês de maio, né? Está acabando abril. Maio, se você já sabe quanto que vai ser sua renda, quais os compromissos que já estão certos para o mês de maio? Então, o que você vai fazer? Você vai listar todos esses compromissos. Como vocês podem ver aí na tela, isso aqui está bem misturado, tá? Não é real esse caso. Mas aí você tem todos os compromissos, tem tudo aí que a pessoa poderia ali gastar. E só nesse exercício você começa a ter algumas reflexões. Você já começa a perceber onde é que está indo mais o dinheiro, né? Onde é que você poderia melhorar, né? E algumas análises que eu vou ensinar vocês a fazerem agora. Então, depois que vocês listarem aí, o que vai acontecer primeiro? Tem gente, pessoal, que fecha algum curso, trabalho comigo, e quando faz essa atividade, desiste, corre. Luciano, eu me assustei, eu não quero ver isso, eu não quero. Não sei se já aconteceu com você, mas as pessoas fogem dessa situação. E eu sei, é uma decisão crítica, é algo que você nunca fez na vida. Algumas pessoas podem estar acostumadas com isso, mas muitas pessoas não fazem esse exercício apenas de olhar. Por quê? Porque tem medo do que vai enxergar. Então, é um exercício que a gente precisa, é uma barreira que a gente precisa vencer, porque todo processo de mudança, o primeiro passo é você se conscientizar do problema. Né? Então, o problema ele só vai aparecer quando você colocar ali na sua vista e começar a refletir sobre aquilo. Então, esse é o primeiro passo. E aí, é possível tolerar essa percepção? Eu digo para vocês que sim, que encorajo vocês a fazer isso. Mas não, Luciano, não quero fazer. Então, vai pagar sempre o preço de ter uma vida sempre correndo atrás do dinheiro para pagar conta e nunca realizar nada grandioso ali para a sua vida. Então, não é isso que você merece, tá? O meu trabalho, ele é difícil nesse sentido, né? Eu preciso o tempo todo estar provando para as pessoas como é bom cuidar do dinheiro para realizar coisas boas para vocês, né? Quando a gente tem ali uma sociedade com a cultura, com vários motivos para não fazer isso, mas que entende até a importância, mas não consegue. Então, foi daí que surgiu a ideia de todo... depois que eu modifiquei a minha forma de viver e vi os benefícios financeiros e não financeiros que eu tive com a educação financeira, eu decidi, lá em 2015, que eu iria contar isso para todo mundo. E acabou virando uma migração de carreira aí, como a Lili falou. E aí, paga o preço. Mas sim, exige um esforço, porque todo hábito novo, principalmente quando ele ainda não é tornado um hábito ali frequente, né? Que é o vício, vamos dizer assim, né? O vício, pessoal, ele é um hábito. Ele é um hábito frequente. Ele tem o mesmo... A neurociência fala que a mesma região que é acionada, ele só é um hábito que você consegue fazer sem tanto esforço. Então, no começo, você vai fazer esforço. Tem gente que é viciada em academia, tem gente que é viciada em droga, tem gente que é viciada em álcool, tem gente que é viciado em tudo. Né? Não é que você vai ser viciado em organização financeira, mas cada vez mais vai se tornar mais fácil decidir financeiramente ali as suas coisas. E principalmente, não sei se vocês sabem, mas treinamento militar é feito sob pressão. Para quê? Por que é tão treinado sob pressão? Para que no momento de vida real, de extremo desconforto, as decisões sejam tomadas ali coerentes com a atividade ali da segurança pública. Então, por isso que o treinamento, né, ele requer um esforço maior. Então, você vai ter um esforço, mas
vai melhor, você vai começar a sentir os resultados disso aí na sua vida, né? E aí tem a primeira coisa que você vai fazer. Imagina que tem todos aqueles gastos ali, e aí o que você vai fazer? A pergunta. Você vai falar o seguinte: Luciano, essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês. Pessoal, desses gastos aí, se vocês estivessem assim em uma situação de crítica, extremo problema, vamos dizer assim, acabou a renda, não tem a quem pedir ajuda, vocês não têm mais crédito, vocês só têm agora todos esses gastos e vocês têm que escolher quais vocês vão deixar permanecer na sua vida. Então, se eu estou olhando aqui para os meus gastos, aí tem feira, academia, ali, o que numa situação de extremo problema ali, crítica, você não tem renda, não tem a quem pedir ajuda, não tem crédito, não, Luciano, isso aqui eu não consigo deixar de pagar. Eu vou dar um exemplo. O que eu escolheria? A feira, a energia da minha casa, né? O aluguel ou o financiamento da minha casa. Por quê? Porque eu preciso disso, pelo menos, para ir atrás de um outro emprego. Então, quando você listar seus compromissos, se faça essa pergunta nessa situação crítica, porque aí você vai conhecer a diferença da classificação dos gastos que eu trago para vocês refletirem. Que é, se eu estou falando que eu preciso ter mais qualidade de vida, o que é qualidade de vida com dinheiro? Olha que interessante, pessoal. Ter qualidade de vida com dinheiro é você ter poder de escolha. Não sei se vocês já ouviram falar em liberdade financeira, que é você ter o dinheiro e simplesmente decidir o que vai fazer com aquilo. Quantas vezes vocês não se sentiram mais felizes porque tem R$ 200 na carteira do que pagar um boleto de R$ 200? Você sair assim com a sua família para o shopping e ter ali um dinheiro na sua carteira ou na conta corrente hoje em dia, né? Essa sensação é muito mais prazerosa, traz muito mais a percepção de felicidade na nossa vida do que eu pagar um boleto de R$ 200. Então, quando você classifica os seus gastos, respondendo essa pergunta, quais são os gastos que numa situação crítica eu teria que permanecer com eles, é o que eu chamo no método de fixos. Como assim, Luciano? A minha feira ela tem hora que é 800, tem hora que é 1.000, tem hora que é 1.500. Não estou falando de valor, estou falando da despesa, do gasto em si ser fixo. A gente não pode tirar a feira da nossa vida. Você pode mexer no valor, mas ele é fixo na sua vida. E o que isso traz de conclusão? Que é um tipo de gasto que você não tem mais controle sobre ele. Então, naquela história de eu aumentar minha percepção de qualidade de vida, eu não tenho mais poder de escolha nesse tipo de gasto. Por quê? Porque eu não tenho mais opção de tirar ele. São os gastos que estão lá na minha vida e que eu não consigo mais tirar. Então, esses são os fixos que permanecem na sua vida. E o que são os variáveis? São aqueles gastos que você, por mais boleto que seja, um exemplo, vou sempre dizer o da minha vida, tá? Academia, o Netflix, deixa eu ver mais, o Spotify, são gastos que eu recebo boleto todo mês, por exemplo, mas numa situação crítica eu deixaria de lado. Então, eu chamo eles de variável na minha vida, não é o valor variável, é variado na minha vida. Então, percebam que sempre eu vou estar falando do poder da escolha, né? O dinheiro mais feliz é aquele livre para você fazer o que quiser. Então, o primeiro passo é essa divisão entre o fixo e o variável. Vou dar um exemplo. Está tudo aqui, todas essas despesas. Como eu dividiria aqui o que é fixo e o que é variável? Então, fixo, eu escolheria feira, aluguel, plano de saúde, internet, gasolina e energia. Deixaria como variável empréstimo, Spotify, Globo, Netflix, diarista, tinha academia e cartão. Esses gastos aqui é o que eu faria na minha vida, mas você pode concluir o seguinte: Luciano, eu tenho um problema aqui que eu não posso parar a academia, um exemplo, que é uma questão de saúde. Então, eu tenho que encarar isso como, isso para mim é fixo, eu não posso deixar de tirar. Então, eu não posso tirar, quer dizer. Então, para você, esse gasto, ele vai estar do outro lado. Então, por isso que não dá para replicar para cada pessoa. Lu, E o que
Não está Oi, aparecendo, não, viu? Tá a tela preta. Os gastos que você está falando, mas agora. Pronto, agora desculpa. tá. É que eu estou olhando para outra tela e aqui estava aparecendo. Foi mal. Então, aqui tá. Mas esse aqui apareceu, né? Sim, Tá, apareceu. Esse que você estava beleza. falando agora que não tá. Tá, pronto. Então, esses aqui foi a divisão, né? Aqui que eu fiz ali um exemplo da minha vida, o que, que eu escolheria. Mas isso pode ser trocado, né? Por isso que cada planejamento financeiro ele é pessoal, porque você precisa identificar, e aí é onde a gente vai começar a analisar. Olha que interessante. Quanto mais gastos fixos tiver na sua vida, você tem aquela sensação de que o seu dinheiro está indo para o ralo, está evaporando, você só está pagando conta. Por quê? Porque não traz percepção de felicidade nenhuma. E geralmente, quando a gente faz esse exercício, a gente escolhe as despesas que têm uma característica mais de subsistência. Né? Olha o que eu botei: feira, aluguel, plano de saúde, internet. Eu duvido que alguém se acorde um dia e diga: ai, que vontade de pagar energia. Meu Deus, que prazer em pagar equatorial. Não tem percepção. Você faz isso pela sua obrigação como adulto ali, dono de casa. Mas, quando a gente está falando de ter qualidade de vida com o nosso dinheiro, não são esses gastos que vai fazer. Ah, Luciano, não é assim. Eu sou feliz. Inclusive, a minha esposa disse assim: tá errado, Luciano. Eu sou muito feliz quando eu recebo salário e pago tudo. Aí eu disse assim: você é feliz pagando ou se livrando logo dessas despesas? Não, é me livrando. Quando eu pago, já alivia, porque já deixa essas bexigas já resolvidas. Eu digo, ó, tá vendo? Então você odeia, não é que você odeia, mas você não sente prazer em pagar isso, mas gosta de se livrar disso, é diferente. Diferente de você, no caso dela, gosta de fazer uma viagem. Então, se você vê a animação da minha esposa para fazer uma viagem, é a que acorda mais cedo, é a que se anima, e pode ter perrengue, ela está sempre sorrindo, porque é algo que traz muito prazer para ela. Luciano, por que você está falando tanto de felicidade? Porque para mim não faz sentido você administrar dinheiro para quê? Qual é o sentido? O dinheiro ele tem que ser ferramenta para você, tem que ter função. Inclusive, as pesquisas de dinheiro e felicidade já tentaram provar várias vezes. A primeira dizia que quando você atinge 75 mil dólares, que dá mais ou menos ali quase 400 mil reais por ano, você sente a curva de felicidade. Depois disso, parece que a curva vai diminuindo e você não interessa. Teve um estudo por cima, meio que confrontando esse, dizendo, não, a gente testou com pessoas que ganham muito mais do que isso e a curva de felicidade foi aumentando. E recentemente, né, uma estudiosa aí fez uma revisão de todos esses estudos e o que mostrou? Que o dinheiro usado para ser feliz é aquele que tem mais função na nossa vida. Aquilo que a gente consegue encaixar como ferramenta no estilo de vida que a gente gosta. Então, tem muito autoconhecimento nisso aí também. Por isso que a ideia da gente estar num contexto onde favoreça nossas decisões, para que a gente não vá tomando as decisões por conta dos outros e vivendo a vida por conta dos outros e lá na frente se arrependendo. Então, todo o método e o projeto aqui que eu estou ensinando para vocês, o plano, ele é direcionado para a qualidade de vida. Então, eu tenho que estimular vocês a ter menos gastos fixos e mais gastos variáveis. Por quê, Luciano? Porque nos variáveis eu já consigo perceber mais qualidade de vida. Então, quando eu olho para uma academia, tem a questão da sociabilidade, do cuidado com a saúde, da autoestima. Eu consigo ter uma percepção de felicidade quando eu assisto a Netflix, tenho um lazer com meu filho. Se a gente parar para pensar, o Netflix é mais importante do que o aluguel para a sua felicidade percebida. Né? Não é que eu estou falando que a gente vai ter que trocar tudo e viver assim, mas eu acho que alguém pediu aqui para... Tá aparecendo alguma coisa aqui na minha tela. Tá aparecendo para mim, não. Ah, Okay. tá. Remover controle da sua tela. Deixa eu ver aqui. Não, foi. Passou aqui. Pronto. Então, eu tenho que ter essa percepção de qualidade de vida no dinheiro, né? E aí, algumas análises a gente pode fazer diante disso. Primeira, o seu total de gastos ultrapassa a sua renda?
É a primeira que você vai fazer ali quando você fizer toda aquela lista ali de compromissos. Ultrapassou, pronto. Então, primeiro, eu tenho que, no ambiente fechado aqui, controlado, decidir. Eu tenho que entrar dentro, no mínimo dentro da minha renda. Por quê? Porque é a questão lógica. Eu não consigo ensinar uma pessoa a gastar mais do que a renda e mesmo assim ter a percepção de felicidade. Não tem como, porque a indústria do endividamento, ela não vai ter pena, ela vai aumentar juros e a gente sabe como é juros de cartão de crédito, juros de dívida. O que pode fazer é a estratégia para lidar com essas dívidas. Inclusive, eu atendo muitos super endividados, com muitos consignados, com muitos cartões de crédito, e tem ferramentas hoje, tanto de estratégia de negociação quanto jurídicas, que devolvem o mínimo existencial da pessoa, ou seja, o poder de consumo. Quando você está muito endividado, você deixa de ser um consumidor de serviços e produtos e passa a ser um cliente apenas de juros. Então, isso é bastante perigoso. Mas gastar, ultrapassar, todo mundo concorda que é ruim. E gastar o total da sua renda? Ah, Luciano, eu não me endivido, mas eu também não me endivido, mas eu também não consigo guardar nada. Tá bom, tá melhor do que o endividado, mas é um perigo. Inclusive, esse é a maioria dos brasileiros, é o que eu chamo de falso equilibrado. É aquela pessoa que tá tudo bem até acontecer um imprevisto. E aí, geralmente, o que a pessoa faz? Ou passa um cartão de crédito, ou pega um empréstimo, ou tenta resolver de qualquer forma e se endivida para isso. Então, como a gente tem na nossa vida vários imprevistos que realmente são previstos, né? O seu carro vai quebrar, sua casa vai ter algum problema para resolver, vai ter alguma despesa surpresa aí na sua vida. Geralmente é presente, sabe aqueles presentes que é dado com energia tão negativa? Meu Deus do céu. Às vezes eu presencio assim, eita, aniversário de fulano, não comprei o presente. E agora? Como é que eu vou comprar? O presente ele já vai com aquela energia negativa para a pessoa. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, não dá para a gente gastar o total da nossa renda. Qual que é o ideal? É aquele conceito, renda e orçamento. O orçamento um pouquinho abaixo, para a diferença a gente conseguir ali trabalhar em coisas que são fora do nosso padrão, né? E aí, estou inadimplente com alguma dívida, aí a gente precisa entrar em estratégia de negociação ou questão jurídica, se for o caso, como é raros casos. E aí, ou seja, qual que é a grande pergunta que vocês vão ter que fazer quando vocês fizerem esse exercício? Quantos por cento dos meus gastos fixos representam a minha renda toda? Então, se você fez aquele exercício e quanto maior for os gastos fixos ali representam da sua renda, você está com a sensação de só estou pagando conta. E aí eu preciso, ou seja, fica mais difícil tomar decisão, porque geralmente são as piores decisões a serem tomadas, que é diminuir drasticamente o padrão de vida mínimo, né? E aí é sair do apartamento que a gente está, sair do carro que a gente está, diminuir o financiamento que a gente tem, e são decisões difíceis. Se você ainda não está nessa situação, é bom você ter esse conhecimento para não deixar chegar, porque é muito mais difícil sair dela, né? Você precisa tomar decisões muitas vezes mais traumáticas, vamos dizer assim. Então, agora, não, Luciano, eu tenho ali os meus gastos fixos, que eu cumpro a minha obrigação, mas eu tenho gastos variáveis que têm a percepção de qualidade de vida. Como é que seria o orçamento ideal, Luciano? Seria dessa forma aqui, ó. Gastos fixos e variáveis, como vocês aprenderam aí, e aí eu tenho aqui o dinheiro da qualidade de vida, que aí você poderia determinar uma verba ali para o seu lazer, né? Sempre naquela ideia de você determinar qual é o valor e a meta de cada gasto, porque aí é um planejamento partindo do dinheiro para as nossas necessidades. Ah, Luciano, eu tenho uma renda de 5 mil e vou fazer um orçamento de 4.500. Então, tem que encaixar os gastos fixos, variáveis e qualidade de vida dentro desses 4.500. Luciano, não dá. Cara, vai ter que dar. Não é uma questão de negociação. Porque se não dá, você está sacrificando tudo. E isso não pode, não faz sentido. O que você tem que pensar, né, é tipo assim, como é que eu faço isso? Me ajuda a decidir.
que isso vai ser constante na nossa vida. Você vai ter que pedir ajuda à sua família, envolver todos, talvez chamar um especialista para ajudar como é que outras pessoas resolveram esse mesmo problema que você está passando agora, porque essa é a vantagem do educador financeiro, é que ele passa por diversas situações e percebe os padrões de comportamento em relação ao dinheiro, né? Então, você tem isso aí para que você tenha uma renda um pouquinho acima e gere uma capacidade de poupança. Para que, Luciano, que eu vou ficar guardando dinheiro? Vocês já aprenderam que não é para guardar dinheiro, é para você ter a oportunidade de realizar coisas melhores para a sua vida, como realizar seus sonhos, viajar e até fazer o projeto que vocês fazem ter sentido, né? Que é o que eu estou falando sempre aqui. Para mim, renda extra precisa ser para gasto extra. Não dá para eu me planejar minha vida básica com renda extra, senão não vai acabar. Você vai precisar dessa renda extra e vai precisar da extra para aumentar outra coisa. Então, independente de quanto é a sua renda atual, é importante você determinar o seu orçamento ali abaixo da sua renda para isso. Tá bom, pessoal, eu queria trazer esse recado aqui para vocês, né? É um pouco do método mesmo. Eu quis fazer uma coisa prática, porque as meninas vão estar falando aí sempre sobre autoconhecimento. Esse grupo que vocês estão aqui já foi um propulsor muito forte assim na minha busca por empreender, até que eu encontrei o meu plano. O plano que eu apresento todos os dias é esse plano que vocês estão vendo aqui. Essa oportunidade de você melhorar de vida com o que você já tem e você usufruir do seu próprio esforço, né? Então, eu quero que vocês continuem empreendendo, continuem encorajados a fazer mais dinheiro, mas que vocês aproveitem também esse dinheiro. E aqui, no orçamento ideal, há uma escala de felicidade. Não sei se vocês estão vendo aí na tela. Os gastos fixos são aqueles de subsistência. Ele tem um fator baixo na percepção e o dinheiro que a gente gasta ali com o que a gente guarda e realiza o sonho, ele tem a maior percepção de felicidade, que é aquele dinheiro que é para a gente fazer o que a gente quiser. Né? Então, continue empreendendo, continue, mas abra um olho aí para as finanças também. Todo empreendedor começa a gerenciar suas finanças da própria casa, né? Trabalhei 11 anos atendendo empresas, me especializei em finanças empresariais e um dos maiores problemas que tem é justamente a má administração da separação do dinheiro, né? Do que é o dinheiro da empresa, o que é o dinheiro da pessoa, quanto que ele pode gastar, como é que eu defino aquele prolabore. Então, não cometam esse erro e aproveitem o máximo. Todas as aulas aí, estou à disposição aqui, Lili, para alguma dúvida. E gostaria aqui de dar um presente para vocês. O que eu pensei em fazer? Eu vou estender essa aula aqui, colocando o meu WhatsApp aqui no chat, para que vocês possam... Deixa eu só pegar aqui o link... para que vocês possam tirar todas as dúvidas e vou fazer uma sessão apenas individual com vocês, né? Pelo WhatsApp. Cortou. Você vai fazer o quê? Deixa eu botar aqui. Pronto. Eu botei o meu link do WhatsApp aí, tá? Para quem quiser continuar conversando depois daqui individualmente, tá? Já está no chat aí? Já entrou? Já entrou. Deixa eu Pronto, já está aí. Aqui. E aí, vocês quiserem, continua conversando comigo, né? Assim, eu preciso voltar a falar nisso aqui, né? Talvez a Lili nem entenda, nem saiba ainda o impacto que a liderança e os projetos que ela faz impactam a vida de todo mundo. E até perceber a garra empreendedora dela inspira muitas pessoas e também me inspira. É muito legal seguir a vida, principalmente de mãe dela. Que eu falei, meu Deus, eu quero ter 5 filhos, mas eu tenho que aprender com a Lili como é que eu administro tudo. Ou seja, eu percebo, eu consigo me inspirar muito na história dela. Então, por isso, eu estou abrindo aqui a possibilidade de vocês continuarem conversando individualmente comigo. Se quiserem contar algum caso, quiser mandar para mim
alguma coisa sobre a sua vida financeira, eu vou ajudar com base na minha experiência, no que eu puder. Então, era isso que eu queria deixar disponível aí o link. E se tiver dúvidas aqui para todo mundo, vai ser melhor ainda para a gente ajudar todo mundo de uma vez. Show, Lu. Quero agradecer aí, né, a sua presença, o seu tempo, né, a sua disponibilidade de estar aí com a gente. Vê se tu consegue descompartilhar a tela aí, eu vou tirar o remote para o Spotlight para a gente poder ver todo mundo, para a gente poder ver as carinhas aí. Deixa eu terminar aqui a gravação, né? Já